Respira fundo, bebe água, inscreve no canal da Tia Fuzi e fica aqui comigo porque essa aula vai evitar que você passe por um dos piores pesadelos da sua vida adulta. Ficar vulnerável em outro país, sem apoio, sem solução rápida e sem controle da situação. Hoje, viajar internacionalmente não é mais só turismo, não é só descanso, não é só trocar de ares. Viajar hoje é assumir um risco. Quais são esses riscos? Risco jurídico, risco político, físico e risco institucional. E se você ainda acha que isso é exagero, é porque você não entendeu como o mundo mudou nos últimos anos. Eu quero que você imagine essa cena. Você tá com tudo pronto. Malas arrumadas, passagem comprada, hotel reservado, roteiro organizado. Você chega no aeroporto, faz o check-in, passa pelo raio-x e vai na imigração. Daí aquele agente que detesta o trabalho dele, pega o seu passaporte, ele não sorri. Ele digita alguma coisinha lá no sistema e olha pra você com aquela cara de tacho. E aí ele vai lá e fala a frase que destrói qualquer sensação de liberdade. Você não pode sair do país. E pronto. Ali começa o inferno. Você tenta entender o motivo e não recebe resposta clara. Ou recebe uma respostazinha lá sistêmica e burocrática. E recebe aquele procure um advogado. Só que tem um detalhe que quase ninguém pensa. Em crise, você não escolhe o melhor advogado. Você escolhe o primeiro que aparece. E aí você torra dinheiro errado. Perde tempo, perde energia e pior, perde o controle. Quando você está em outro país, longe da sua casa, longe da sua base e longe dos seus contatos, o tempo e a informação são as moedas mais caras do mundo. Então nessa aula eu vou te mostrar com exemplos reais e com base no cenário atual, porque viagens internacionais viraram um campo minado. Vou te mostrar também como você reduz esse risco de forma prática, estratégica e inteligente. Sem paranoia, mas com consciência. Sorte não é estratégia, improviso não é plano e fé sem preparo. E viagem internacional vira vulnerabilidade. Agora presta atenção, o mundo não está mais estável como antes. Hoje nós temos tensões políticas abertas, regras regionais, sanções, disputas institucionais e fronteiras endurecendo. Você tem leis mudando de forma repentina e arbitrária. O que mais me preocupa é o crime institucionalizado. É quando o Estado vira armadilha, é quando a burocracia vira prisão, é quando o sistema legal é usado como instrumento de coerção. E isso não acontece só em ditaduras clássicas. Isso acontece em lugares onde no papel a Constituição é livre, mas na prática é outra história. Agora vamos falar do Brasil, porque esse é um ponto extremamente crucial. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mantém o Brasil como um país onde se recomenda cautela aumentada e imediata. O que isso quer dizer? Que o país apresenta riscos reais relacionados ao crime organizado, narcoterrorismo, violência urbana e sequestros. E aqui eu vou te falar com clareza. Isso não significa que você não pode viajar. Significa que você não pode viajar desligado. Você não pode viajar como se o mundo fosse 2012. Você não pode viajar achando que vai tudo dar certo, porque o risco hoje não é só ser roubado. O risco é você cair num buraco jurídico. Quando você cai num buraco jurídico em outro país, você descobre que sua moeda não manda, seu passaporte não garante tudo e a sua opinião não muda a lei local. Agora entra uma parte delicada que você precisa entender com maturidade. Nos últimos anos, decisões judiciais do Brasil ampliaram medidas coercitivas em processos civis. O que isso quer dizer em português simples? Quer dizer que, mesmo sem crime, mesmo sem condenação penal, mesmo sem você ser bandido, um juiz arbitrário pode determinar medidas como suspensão do seu passaporte, suspensão da carteira de motorista e até bloqueio dos seus cartões e contas bancárias. E isso não acontece por crime. Acontece em processos civis, em execuções, em dívidas que você pode até não saber que tem, disputas empresariais e até mesmo, gente, ações trabalhistas. E sabe qual é o problema? O problema é que isso pode acontecer de forma silenciosa, burocrática, sem aquela sensação óbvia de estou em risco. Você segue a vida, planeja sua viagem, fica todo empolgado e descobre, na hora da saída, que o seu passaporte está restrito. E aqui eu vou te fazer uma pergunta direta. Você sabe resolver um problema desse em 24 horas? Você tem advogado certo? Você tem contatos locais? Você sabe o caminho dentro do sistema e fora dele? Porque eu vou te dizer a verdade. Na hora do desespero, você não negocia bem. E você vira refém do seu impulso, do seu medo, do seu desespero e do improviso. Agora eu quero te mostrar porque isso é sério com exemplos reais. Primeiro caso, Brittney Griner, uma atleta americana que foi presa na Rússia por portar um óleo de vape de cannabis, maconheira. Vários lugares isso é legal, mas na Rússia aquilo virou um crime grave. Ela foi condenada por 9 anos de prisão. O que aconteceu depois? Ela não foi tratada somente como uma pessoa que violou uma regra louca lá deles. Ela foi tratada como moeda de troca política.
Ela foi usada numa negociação diplomática. Ela só saiu quando os Estados Unidos aceitaram trocar ela por um traficante perigoso de armas. Qual é a lição? A lição é simples. Quando existe tensão política entre países, a lei local vira ferramenta e o estrangeiro vira alvo. Agora, o segundo exemplo, um pouco mais pesado: reféns em zona de conflito. No ataque de 17 de outubro de 2023, o Hamas sequestrou centenas de pessoas, pessoas comuns, turistas, estudantes, gente que não tinha nada a ver com a guerra, e mesmo assim viraram parte de uma crise internacional. Viraram moeda de troca, ativos de negociação. E eu não tô aqui trazendo isso pra te assustar, pra te traumatizar. Eu tô trazendo isso pra te despertar, porque a maioria das pessoas viaja com a mentalidade errada. A mentalidade de que, se acontecer um BO, eu dou um jeito, eu me viro. Só que não resolve, porque crise exige tempo, rede de contato, informação e ação rápida e estratégica. E aqui está o erro fatal: viajar sozinho. Mas não sozinho fisicamente, sozinho estrategicamente, sem rede, sem suporte, sem plano. E eu falo isso porque eu vejo gente grande entrando em país instável e indo para a área de risco, área de protesto, fronteira, zonas instáveis e cinzentas, sem entender que um evento pequeno pode virar um dominó. Um protesto fecha estrada, uma greve trava aeroporto, uma mudança de regra cancela um voo e uma decisão judicial pode bloquear o seu documento principal, que te garante o direito de ir e vir. Você acaba ficando preso dentro de um país. Agora eu vou te dizer o que separa quem passa por uma crise e quem fica preso nela. Não é coragem, não é força, não é sorte, é estrutura. E é por isso que uma comunidade preparada muda o jogo. Porque planejamento individual pode até te ajudar, mas não resolve a situação. Você pode ter seguro, cópia de passaporte, dinheiro, plano A, plano B, mas se você cair numa crise jurídica ou sistêmica e institucional, você precisa de uma rede de apoio. Você precisa de alguém que já sabe o caminho, alguém que já consegue agir em feriado. Você precisa de contatos locais confiáveis e monitoramento real. E aqui entra a importância de estar dentro de uma comunidade como fora do sistema. O FDS não é um grupo para conversa fiada. Não é um cursinho que você gasta seu dinheiro e não abre uma aula. É uma rede de apoio. Suporte estratégico, monitoramento 24 horas e acesso a pessoas que entendem o cenário, sabem como agir e têm protocolos de segurança preparados. Dentro de uma rede assim, quando acontece um problema, você não começa do zero, você não começa desesperado, você não fica ligando para centenas de pessoas, principalmente aquelas lá do grupo do WhatsApp da família, que estão cagando para você. Você não cai no golpe do despachante ou advogado milagroso que só rouba o seu dinheiro. Você aciona a estrutura. E agora eu quero te entregar, de forma bem prática, 10 passos que nós usamos dentro da nossa comunidade, os passos mínimos e os passos básicos, para você reduzir o risco de uma viagem internacional. Passo número 1, óbvio. Nunca viaje sem uma rede de suporte. Você pode até pensar que você é independente, mas crise não respeita independência. Passo número 2, consulte alertas oficiais atualizados. Não é ouvir dizer, é site oficial, aviso real, comunidade local passando os relatórios da situação. Passo número 3. Sabe aquele seguro básico que você compra e tenta economizar porque você acha que nada vai dar errado? Pois é, esse seguro joga ele no lixo. Você precisa de um seguro de viagem que cubra evacuação, instabilidade política e assistência e blindagem jurídica. Não é só hospital, é jurídico também. Passo número 4, tenha backups físicos e digitais do seu passaporte. Tenha seu visto documentado e documentos críticos. E armazene isso com segurança. Passo número 5, monitore notícias em tempo real do seu destino. Porque o que muda a viagem hoje é o que acontece em 6 horas e não em 6 meses. Passo número 6, conheça as leis locais mais sensíveis. Se você é empresário, se tem processo, se tem disputa, se tem qualquer pendência, entenda o risco de restrições e faça um background check detalhado naquele país para ter certeza que você não vai ter nenhuma surpresinha federal te esperando lá no check-in da imigração. Passo número 7, estabeleça planos de contingência, rotas alternativas, pontos de encontro. E se acontecer uma emergência, o que você vai fazer? Tenha um hotel backup. E a estratégia ela tem que ser para sair rápido e com rede de apoio. Passo número 8, mantenha uma comunicação segura. Evite usar Wi-Fi e internet público para coisas sensíveis. Sempre use o VPN. Use aplicativos criptografados. Passo número 9, treine para cenários de risco. Parece exagero até o dia que você precisa e uma emergência bate na tua cara. Treinar te dá calma. Calma salva. Passo número 10, faça uma avaliação pós-viagem. Veja o que funcionou, ajuste seus protocolos e compartilhe aprendizados
com a sua rede local, porque a inteligência coletiva vale ouro. E agora eu vou encerrar com uma frase, que é a frase mais importante dessa aula. Viajar hoje não é sobre um turismozinho básico, é sobre autonomia com responsabilidade. E a diferença entre liberdade e vulnerabilidade é simples: preparo de rede. Se você entendeu isso, você já está na frente de 90% das marionetes que não estão nem aí e querem se virar de último minuto. E se você quer estar protegido de verdade, não é sobre ter coragem, é sobre ter estrutura. Respira fundo de novo. Bebe sua água e toma uma decisão. Você vai continuar viajando contando com a sorte ou vai viajar como alguém que entende o mundo real? Eu espero que essa aula tenha trago bastante clareza. Let's go to war.